Moana Kids, vestindo do BBB até o Vente Juvenil. Comprando na Moana Kids, você concorre a cadernetas de poupança da compra premiada CDL e pode parcelar tudo em até 10 vezes no crediário próprio. Leve o seu CPF ou RG e pronto! A Moana também aceita todos os cartões de crédito. Moana Kids, na 7 de setembro, Quadra Paraíso. Gente que acredita, que semeia e cuida. Gente que acorda cedo e trabalha de sol a sol. Eles alimentam o mundo. Mesmo que você não os conheça, eles são a maior representação do campo. Nós acreditamos na força do agronegócio, no seu poder e na sua importância para o mundo. Dilians Group, do agro ao digital. Amigos, muito boa noite. É segunda-feira, é dia 26 de dezembro de 2022. Última segunda-feira do ano de 2022, ano que está se despedindo. Esperamos que todos tenham tido um Natal maravilhoso, com as bênçãos do menino Jesus. Sendo segunda-feira, é dia do programa Lagoa Debate, nosso tradicional programa deste horário, através da rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Nosso programa de hoje foi gravado em função de compromissos de nosso ilustre convidado. Sendo assim, não poderemos nos ater às mensagens que são enviadas durante o programa. Elogios, críticas e até perguntas. O nosso convidado para o Lagoa Debate desta segunda-feira é o prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto. Temos questões importantes para abordar. Vamos fazer também um breve apanhado, um resumo sobre como foi o ano de 2022. O que de mais importante foi possível realizar, concretizar? Foi um ano bom? Foi um ano produtivo? Se conseguiu colocar em prática aquilo que de mais importante se planejou num determinado momento? Isso é o que vamos saber ao longo do nosso programa. Prefeito, muito boa noite. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui em nosso Lagoa Debate. Boa noite, Ademar. Boa noite à equipe da Lagoa FM e Lagoa TV, e especialmente aos nossos ouvintes e espectadores. Uma imensa satisfação, Ademar, poder estar aqui fazendo um resumo, quem sabe até uma retrospectiva dos principais acontecimentos do ano. Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero que nessa hora a gente possa transcender os principais pontos e até num momento de prestação de contas à nossa comunidade. Queremos destacar que o programa Lagoa Debate conta com o apoio de Moana Kids, Grupo Dilians e Odonto Excellence. Na quinta-feira passada, entrevistamos o prefeito Gustavo José Bonotto no programa Bom Dia Cidade aqui na Rádio Lagoa FM. Na oportunidade, o prefeito abordou dois assuntos relevantes.
Para quem não acompanhou o programa, é importante destacarmos em nosso Lagoa Debate. O primeiro deles, a aprovação pela Assembleia Legislativa pela retirada de uma restrição que existia quanto ao antigo terreno da Corlac no que concerne a sua destinação. Aquele terreno, o município doou para o Estado, que instalou a Corlac, isso num primeiro momento. Quando a Corlac deixou de existir, o município conseguiu com que o Estado devolvesse o terreno para o município. Só que o Estado impôs uma condição, ou seja, que o terreno fosse utilizado unicamente para a instalação de empresa de laticínios. O município até tentou trazer alguma empresa do ramo para a Lagoa Vermelha, mas não logrou êxito. O município passou a pleitear a supressão dessa exigência. E isso teria que passar pela Assembleia Legislativa. Finalmente, o Parlamento Gaúcho deu sinal verde. Abriu-se a possibilidade de o município explorar aquele local com outro ramo de atividade que não fosse exclusivamente no ramo de laticínios. Uma grande vitória, uma grande conquista do município de Lagoa Vermelha, uma questão pela qual o município vinha já há algum tempo se debatendo, prefeito. Exatamente, Ademar. É importante a gente salientar do porquê dessa busca de alteração do gravame, no sentido de que um grande esforço e investimento significativo está sendo feito para a estruturação de uma infraestrutura para o recebimento e processamento de laticínios na comunidade do Boqueirão por uma iniciativa local também. E aí, neste sentido, era mais coerente que a gente buscasse a ampliação da possibilidade de utilização daquele terreno para resolver outras questões que a gente tem em nosso município, como, por exemplo, a possibilidade de crescimento de algumas indústrias de pequeno porte que estão no perímetro urbano sem condições de expansão, ou muitas até mesmo com dificuldade de operar por restrições do zoneamento do plano diretor, que são questões que precisam ser respeitadas, e neste sentido a gente enxergava uma necessidade imperativa de ampliar as possibilidades não somente de instalação, mas também de expansão de indústrias do município, e é isso que a gente vai poder possibilitar nesta situação. E assim sendo, quero agradecer a todos os envolvidos, são muitas mãos, Ademar, que em diversos momentos nos auxiliaram ao longo de 6 anos, e dizer à nossa comunidade que todo esse esforço valeu a pena e que a gente vai ter um novo local para ser estruturado para permitir o crescimento e até mesmo o surgimento de novas empresas em nosso município. Num primeiro momento, prefeito, até se poderia imaginar ser uma questão bem simples, mas não foi bem assim. Pelo contrário, exigiu muito do município. O nosso entendimento, Ademar, era que, como o gravame em si ele não fazia sentido por uma questão de que ele estava atrelado à Lei Geral de Extinção da antiga Corlac, que talvez os terrenos que a Corlac operava em todo o estado tivessem a aquisição por conta do estado, e aí isso seria uma questão que geraria essa necessidade de restrição de uso. Porém, no caso de Lagoa Vermelha, o terreno ele foi doado pelo município, então não fazia sentido no retorno dele ao patrimônio do município ter estas restrições, e nós entendíamos que o Estado possui dentro da Secretaria de Planejamento, de Administração, Planejamento e Gestão, um departamento para gerir o patrimônio do Estado, e esse departamento possui um comitê com discricionariedade para deliberação sobre cessão de uso, doação, reversão em relação aos patrimônios do Estado. E nós entendíamos que isso podia ser feito administrativamente, coisa que não se concretizou. Porém, nessa não concretização, a gente teve 2 anos de trabalho com o governo Sartori,
Aí nós tivemos mais 4 anos, digamos assim, na construção com o governo Eduardo Leite, quando a gente teve mais uma negativa em relação ao processo ser feito administrativo, e aí então que a gente construiu essa solução de alteração da lei de destinação. Isso foi possível graças aos nossos representantes, quero citar de novo aqui o Ronaldo Santini, a Ana Amélia Lemos, outros parlamentares também nos ajudaram, não somente para gerar o processo, mas para podê-lo fazer andar, né? Ademar, parece um tanto quanto simples, mas ele envolve muitas mãos e às vezes um processo desses acaba demorando muito mais tempo do que a gente imagina que seria necessário, mas o resultado é este, conseguimos. É lógico que existe ainda um trabalho a ser feito de estruturação, né? Lá o terreno ele tem uma área de 2 hectares, porém, com condições de receber novas infraestruturas, é uma parte desse terreno. Somente uma parte. Porque é um terreno bem acidentado. Isso, exatamente. Ele tem uma dificuldade bastante grande nesse sentido, mas a gente vai trabalhar, tem que regularizar o acesso, né, da BR, que é outro trabalho que precisa ser feito, mas talvez o mais difícil justamente tenha sido essa autorização para um uso diverso daquele que originalmente estava disposto na lei de doação. Daria para se dizer, hein, prefeito, viabilizaria a instalação de uma mini área industrial? Isso, pequeno, né, Ademar? O terreno é bastante comparado com o outro distrito industrial, né, que iniciamos as obras também, ele é 1/10, né, dessa parte, né? Mas a localização é bastante interessante, ela permite, né, de certa forma, que a gente vai precisar trabalhar, discutir com a Câmara de Vereadores, com os agentes envolvidos, né, os nossos conselhos de desenvolvimento, é justamente se a possibilidade é de uma busca por uma doação única, o seu fracionamento do terreno, que particularmente é a minha opinião, para que a gente possa ter uma oferta àquelas indústrias que hoje estão no perímetro urbano quase que em desacordo com o plano diretor ou na iminência de se necessitarem crescer, entrar em desacordo. E a gente às vezes se pega numa situação, Ademar, que é muito ruim você chegar para alguém e dizer você não pode trabalhar aqui, né? Então a gente faz todo um esforço, todo um trabalho através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para fomentar o empreendedorismo desde a escola, depois oferece consultorias, depois abre as portas da prefeitura através da sala do empreendedor para facilitar, e aí em determinado momento a gente tem que chegar para determinado empreendedor e dizer a sua atividade está em desacordo com o plano diretor. Isso, de certa forma, acaba sendo uma das dificuldades, é um dos poréns que a gente pretende mudar no nosso município, que a gente acabou, Ademar, ficando sem muitas opções de zoneamento industrial. Isso nos levou a fazer um investimento nas aberturas das paralelas a 285, acelerar essa questão do providenciamento de outros terrenos, até algumas alterações pontuais no plano diretor a gente acabou fazendo, e tem que ter continuidade essa situação para que a gente possa proporcionar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo. Aguarda-se ainda a promulgação dessa decisão da Assembleia Legislativa. Exatamente, né? O rito processual agora é a promulgação da lei, a comunicação formal, a alteração em cartório, né, dessa restrição deste gravame, e essa questão de infraestrutura, né, que a gente precisa regularizar o acesso, a questão da utilização de uma maior parte do terreno depende de um serviço de terraplanagem, e isso leva um tempo até ser estruturado. Mas até então nada nós poderíamos fazer nesse sentido. Desta forma, agora o trabalho é mais, de certa forma, de infraestrutura, né? A parte política, a parte técnica, ela passa a estar superada. Uma grande notícia, indiscutivelmente. Prefeito Gustavo, um segundo assunto muito importante, extremamente relevante, que abordamos com a sua participação na quinta-feira no programa Bom Dia Cidade, na Rádio Lagoa FM, foi com relação à venda da Corsã pelo Estado. Um grupo de São Paulo acabou a adquirindo. Como é que fica a situação do município de Lagoa Vermelha? Lagoa Vermelha é um dos 317 municípios que se utilizam de serviços da Corsã. Exatamente, Ademar. Bem importante a gente fazer um resgate desse histórico, né? A gente teve uma
provocação e uma necessidade de movimentação por parte da Corsã, por parte dos municípios, em virtude da promulgação do novo marco do saneamento que ocorreu em 2020. Para que todos os nossos ouvintes estejam a par, no ano de 2020, esse novo marco do saneamento determinou que até 2033 os municípios têm que universalizar o acesso à água, ou seja, 100% das residências têm que ter acesso à água potável, e coloca como meta que 90% dos domicílios tenham acesso ao tratamento de esgoto, que pode ser de diversas formas. Pode ser o tratamento individual, como também pode ser a separação absoluta e destinação à estação de tratamentos, como é conhecido. A partir disso, essa lei também ela traz uma possibilidade, ou ela abre um leque para que as companhias públicas pudessem captar esse dinheiro na iniciativa privada de diferentes formas. Colocado isso, os contratos que os municípios possuíam vigentes com a Corsã, né, no Rio Grande do Sul, a maioria deles contempla essas necessidades do novo marco, que é o atingimento da universalização da água e do saneamento, 90%, porém não na data de 2033. Pegando Lagoa Vermelha, por exemplo, nosso contrato vai até 2035, né? E, lógico, teria que deixar mais claro o atingimento dessas metas para sua universalização. E a Corsã toma esse caminho de buscar a sua privatização. E ela faz, num primeiro momento, uma proposta de renovação dos seus contratos com os municípios, aditando prazo, e nesse aditamento de prazo, reformulando as metas para atingimento do novo marco, porém retirando uma cláusula que, de certa forma, hoje existe no nosso contrato, que é que, se privatizada a companhia, perde-se... vamos dizer assim, que caduca o contrato, né? E a grande questão é que... Torna-se sem efeito. Torna-se sem efeito e sem a necessidade de indenização dos ativos da Corsã, porque isso é bastante importante que a gente coloque, Ademar. O concessionário é o município, né? A concessionária é a Corsã, o concedente são os municípios. Porém, os investimentos são feitos pela concessionária, e isso garante uma segurança de execução do contrato no longo prazo, que, se os municípios quiserem rompê-lo há algum tempo, se faz necessária a indenização desses ativos, e são valores bastante significativos. Então existia esse entendimento. Neste momento, nossa compreensão era de que, independente se pública ou privada, a Corsã é a que possui o maior know-how e vai continuar tendo, muito embora agora em outras mãos, é a companhia que mais share de mercado, né, mais participação do mercado o tem, e por consequência tem pessoas, tem equipamentos, tem infraestrutura para fazer o atingimento do novo marco. Nós discutimos e propomos a adesão a esse convênio que era ofertado pela Corsã, algo que foi rejeitado pela nossa Câmara de Vereadores. Nós a acolhemos, né, no sentido de que é uma construção a ser feita e não uma imposição. O prazo final para os municípios migrarem de contratos de programa, que são os feitos com companhia pública, para o novo formato que permitiria que fossem com empresas privadas, era 31 de março do corrente ano, né? E neste período a Corsã apresentou um novo modelo de aditivo, ao meu ver, daí pior ainda. No sentido que ele trazia algumas questões, e eu vou destacar a principal que me fez não aderir e nem provocar essa discussão com a comunidade. O novo marco diz que a sustentabilidade financeira para a execução dos investimentos necessários para o atingimento das metas deve ser pela qualificação econômica financeira da contratante, ou seja, da empresa. E nesse novo modelo de aditivo, o nosso entendimento é que ele estava jogando a responsabilidade de sustentabilidade financeira para o contrato. O que isso significaria? Que ao longo da execução do contrato, conforme os investimentos fossem feitos, outorgava à concessionária a possibilidade de reajustar a tarifa. Algo que nós discordamos, Ademar, né? E acredito que o novo marco traz isso como possibilidade. Vão buscar dinheiro em outras fontes, façam o investimento e o restituam ao longo da execução do contrato. Uma decisão coletiva, não tomamos unicamente, conversamos com os demais municípios da região que possuem a Corsã como seu concessionário e fizemos uma proposição de alteração deste aditivo e submetemos a Corsã, que não aceitou.
Então, num primeiro momento, nós não aceitamos, num segundo momento, ela não aceitou, e nós entramos num verdadeiro limbo jurídico, de certa forma, né? Ou algo a ser definido. E, logicamente, havia um leilão programado para julho, se você se recorda. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, para que a gente possa tomar uma decisão. Julho não ocorreu, ficou marcado para dezembro, e então a gente também tinha uma certa expectativa de se ele ocorreria ou não. Bom, ocorreu o leilão. Foi privatizada a Corsã, foi vendida, é lógico, existe todo um imbróglio judicial, né? Não é algo tão simples ainda, mas vamos partir do pressuposto que ela efetivamente foi privatizada. O nosso entendimento permanece de que esse contrato fora rompido em virtude da não obediência da cláusula, agora, se não me falha a memória, é a cláusula 29 do nosso atual contrato. Porém, a Corsã construiu um novo entendimento de que não, de que quando da promulgação da nova lei, ela autorizou, de certa forma, a exclusão desse caráter das companhias públicas, de perda da sua continuidade na prestação de serviços sem necessidade de indenização, porque fora provocado por uma iniciativa de lei federal, e há uma menção no contrato de que ele está sujeito a alterações da legislação vigente. Então, se cria novamente um imbróglio, né, do marco jurídico. Em outras palavras, o que eu vejo é que permanece a prestação de serviço do Corsã, não é algo que é feito do dia para a noite. Esse foi o motivo que nos levou a procurar, né, a Corsã agora próximo da data do leilão, para saber se o entendimento deles fosse idêntico ao nosso. Na realidade, a partir do momento que eles assinassem o contrato, nós não teríamos mais fornecedor, né? E é um entendimento que até é plausível. Mas não, eles, de certa forma, construíram essa arguição jurídica que pode ser questionada ou não, e que continuam como prestador de serviço. Então isso era o de imediato que a gente superou, e na verdade a alternativa que se coloca à mesa é a da continuidade. Porém, essa discussão da manutenção do contrato ou não, eu particularmente quero retomar com os demais colegas que, junto conosco, também decidiram pela proposição da alteração do aditivo fornecido pela Corsã, para que a gente entenda se é mais vantajoso para os nossos cidadãos a permanência da companhia no novo formato privado, ou então que a gente se consorcie entre os municípios, e neste consórcio a gente institua a busca, ou seja, a concorrência por um novo fornecedor para o abastecimento de água e tratamento do esgoto. O que poderia trazer de vantagem isso? Uma é que em consórcio os municípios têm mais tempo para o atingimento do marco. Se eu tenho mais tempo para o atingimento do marco, eu tenho uma dilação de prazo para a realização dos investimentos. Isso significa que eu diminuo a pressão sobre a tarifa, ou seja, eu aumentando o prazo que tenho para executar tal meta, eu crio uma condição de manutenção ou quem sabe até de redução dessa possibilidade. Lógico que isso depende de existirem interessados, né, Ademar? E por isso que não é uma decisão, eu vou colocar da seguinte forma: para municípios do nosso porte, eu não vejo uma opção de abrir uma concorrência sozinho, né? Eu vejo que talvez isso poderia até levar a um encarecimento do serviço prestado. Porém, numa condição de conjunto de municípios, talvez exista essa possibilidade, e talvez possa ser, inclusive, a companhia que adquiriu a Corsã que possa vir a participar disso. Então, é um terreno aberto ainda, né? O que a gente pode assegurar à nossa comunidade é a continuidade da prestação do serviço, a busca pelo atingimento das metas impostas pelo novo marco, e uma boa análise nesse sentido, porque, sendo bem franco, a constituição de um consórcio, a realização de um processo de concorrência para concessão de serviço é algo que hoje transcende a minha estada à frente do governo de Lagoa Vermelha. Então isso também precisa ser amplamente discutido e pactuado para que a gente possa ou não dar início e continuidade a essa possibilidade. Prefeito, a AMUNOR, entidade que o senhor preside, que é formada por 19 municípios da região, já firmou uma posição com relação a essa questão? Então, essa discussão, quando eu coloco, é justamente da AMUNOR. Vamos lá. Dos 19 municípios, 4 não têm a Corsã.
4. Restam 15. Quais são os 4 que não têm os serviços da Corsã? Pode ser que eu tenho certeza de Capão Bonito e de Santa Cecília. Santa Cecília. Eu me falha a memória, Demar, dos outros 2 que não têm a Corsã. Dos 15 que resta, 2 não tinham a intenção de fazer qualquer continuidade do relacionamento com a Corsã, que era um Machadinho e Pai Filho, se não me falha a memória. Os outros 13 adotaram a mesma ideia de Lagoa, que a gente construiu em conjunto. Nós propomos uma alteração do aditivo proposto pela Corsã, que não foi aceita. Né? Então talvez agora a gente volta a ter esses 15 municípios na mesma condição. E a intenção era justamente que a gente colocasse na ponta do lápis, Ademar, né? A gente também não pode ter uma decisão norteada por emoção ou por ideologia ou por preferência pessoal, né? O cargo nos impetra que a gente faça essa análise de mais longo prazo. Como mencionei, o nosso prazo ele tem mais um período e essa é uma decisão que impacta aí os próximos 40 anos dos municípios. Né? Então é algo que precisa ser bastante organizado. Eu vejo um risco nesse sentido, esse entendimento que a Corsã criou em relação ao novo marco, ela enseja uma discussão judicial sobre a possibilidade ou não dos municípios romperem os contratos vigentes, e isso enseja uma discussão de longuíssimo prazo, e são questão de 12 anos, hoje até o final do contrato do município de Lagoa Vermelha, por exemplo. E isso, numa ação judicial, ela pode ser algo que ultrapasse. Então tem que pesar também essa situação da forma. E lógico, temos que ouvir, se efetivada a compra da Corsã, temos que ouvir o seu novo proprietário, qual é a ideia, qual é o planejamento e como pretende operar para que a gente possa tomar a decisão. Prefeito, um outro assunto que o senhor abordou na quinta-feira passada no programa Bom Dia Cidade foi com relação ao início dos serviços de infraestrutura da nova área industrial. Primeiramente, um nivelamento do terreno e depois outras providências. Isso. O que a gente faz agora? A gente tem um corte e aterro, né, dos terrenos mais altos. A gente vai precisar ter uma mudança nos postes, né, de eletricidade, a instalação da água e a construção da drenagem e base do loteamento para que a gente possa pensar na concessão dos terrenos. E eles iniciaram esse trabalho agora no mês de dezembro. É algo que a gente imagina ter condições de executar ainda no primeiro semestre e, paralelamente, discutir a forma de concessão desses terrenos. Isso não é exclusividade nossa, é necessário que se construa com a Câmara de Vereadores a melhor forma de fazê-lo. Destaco o que o município vai ganhar com isso, o que a comunidade pode esperar deste investimento, que é a possibilidade de atração de novas empresas e geração de emprego e renda. Vai permitir a mudança de empresas já existentes no município, que talvez hoje não tenha sua estrutura própria, ou seja, que pagam aluguel, assim como também vai permitir a atração de novas indústrias ou até mesmo o crescimento das indústrias existentes em Lagoa Vermelha. Então são 32 terrenos neste momento que a gente vai estar colocando à disposição da comunidade. Importante ressaltar que esse investimento está sendo feito em partes com os recursos do Finisa, né? Financiamento já estão sendo utilizados recursos do financiamento. Exatamente. Assim como esses recursos também estão dando origem... Porque desse financiamento seriam 2 milhões para essa finalidade? 2 milhões aplicados para o novo distrito industrial. Existe mais uma previsão, né? A gente está finalizando o projeto da nova circular, que também deve ter início da sua execução agora no primeiro trimestre, que essa a gente pretende fazer com a equipe do consórcio aqui do Sirenor, a pavimentação da Avenida Circular e até as porque ruas... se torna mais em conta, né? Sim, está ficando bem interessante. Até cerca de 30%. Exatamente. Depende, logicamente, do referencial que a gente busca, mas hoje o custo praticado pelo consórcio, ele está aproximadamente de 20% a 30% inferior ao preço de mercado. Isso se dá, logicamente, por ser uma equipe própria dos 19 municípios, pela aquisição dos equipamentos terem sido feitos com recursos de outros entes federados. A variação do preço é justamente conforme o município, né? Nós somos um dos municípios que tem uma distância considerável até a sede
sede da usina, isso acaba trazendo um custo a mais de transporte, mas mesmo assim o valor ele fica inferior ao atualmente praticado pelo mercado. E será asfalto quente? Sim, na Avenida Circular, essa toda a extensão da Avenida Circular. Isso, no primeiro, até agora me falha exatamente os trechos, ela é dividida em 3 trechos, né? Então ele para que se dilua ao longo do ano também a execução do financiamento, e acredito que o início se dá no primeiro trimestre e esses 3 trechos vão ser realizados com recursos do financiamento e a pavimentação realizada pela usina, né, do consórcio. Então isso nos dá 2 cronogramas a serem encaixados, né, Ademar, que é o da disponibilidade da usina, do consórcio, e o cronograma de desembolso do financiamento. Essa obra começa no primeiro trimestre de 2023. Exatamente. Informação importante, prefeito. Prefeito Gustavo, como é que está aquela questão da iluminação da região central da cidade, em que o município conseguiu amarrar com a Eletrobras? Exatamente. Vamos colocar a nossa população toda a par, talvez alguns já estejam acompanhando em algum momento. Existe um grande movimento pela busca de redução de custos na administração pública, e uma das formas de fazer isso é a substituição das lâmpadas da iluminação das ruas por lâmpadas de LED. Isso é um investimento bastante significativo. Alguns municípios optaram por fazer financiamento, outros uma até concessão, né, que é quando o município coloca a contribuição de iluminação pública paga pelo consumidor à disposição de uma empresa para que ela então assuma e faça esses investimentos, e o nosso entendimento é que em ambos esses casos a gente ainda não teria condições de fazê-lo. Então nós optamos por participar dos editais de eficiência energética. O que é isso? As principais empresas de energia elétrica, elas abrem esses editais para receber projetos que visam aumentar a eficiência da utilização de energia elétrica. Nós participamos de 2, participamos do da RGE e participamos do da Eletrobras, e da Eletrobras a gente foi contemplado, ou seja, a gente ganhou, foi habilitado a receber um valor de R$1.300.000 para substituição das lâmpadas de LED. Isso tem que haver a contrapartida do município ou não? Originalmente não. Não. Mas agora, como há uma defasagem ao longo do tempo, provavelmente para atingir o objeto que foi proposto, se o dinheiro que eles colocaram à disposição não for suficiente, a gente tem que fazer a complementação. Esse valor não é corrigido? Não, ele não é corrigido. Então, originalmente são mais de 1.000 pontos que são colocados. Isso dá um pouquinho menos do que 25% das nossas lâmpadas, mas isso nos representa um investimento a fundo perdido, né? Nos deixa extremamente satisfeito. Após a habilitação no edital, né, a gente fez a contratação do profissional para elaborar o projeto técnico, e agora estamos na fase de fazer a licitação para contratação de empresas para fornecimento de materiais e fornecimento de mão de obra. Essa licitação deve ocorrer agora, dia 29. Que dê tudo certo, né, a gente pode ter o início da sua execução também no primeiro trimestre. Eventualmente, alguns contratempos podem ocorrer, mas a expectativa é de que ocorra tudo bem e a gente possa iniciar o mais breve possível essa substituição. Dos outros editais que a gente participou, Ademar, a gente também foi habilitado numa primeira fase, porém com a RGE a gente tem uma discussão judicial. Você deve lembrar das polêmicas envolvendo a altura dos fios nos postes. Né? E a gente tem uma legislação que coloca a obrigação sobre a concessionária, que é a detentora dos postes, e a gente fez algumas cobranças, notificações e multas em relação a isso, porém a concessionária alega que esse é um serviço que ela precisa prestar em decorrência da concessão para fornecimento de energia que ela tem, não sendo assim opcional para ela a cedência ou não, e por consequência ela não entende ela como responsável por essa cobrança. A gente acabou na justiça e, estando com uma ação judicial contra a companhia de execução, no caso, né, na verdade a ação é deles contra nós, no sentido de considerar indevida a nossa cobrança, a gente acabou não podendo dar sequência à continuidade de participação. O que é o nosso plano, Ademar? Executar essa parte da Eletrobras, fazer uma avaliação do que foi positivo, do que é negativo, de se atende à necessidade, estimar a redução de custo e, com base nessa redução de custos, talvez
propor a substituição do restante da iluminação através de um financiamento. Como diminui a capacidade, a necessidade de investimento inicial, diminui a necessidade de aporte mensal para cumprimento das eventuais parcelas e, por consequência, com o mesmo valor, talvez a gente faça uma modernização do nosso sistema e estará gerando uma economia, se não no primeiro momento, num segundo momento para o município, através da possibilidade, inclusive, de redução da contribuição de iluminação pública. Prefeito, e com relação à colocação de asfalto na rua Protásio Alves, que conduz ao Fórum, Ministério Público, Justiça do Trabalho, APAI, será asfalto quente também? Aí, Ademar, nós temos um pedido, né, e um comprometimento de envio de emenda parlamentar. E sim, ali seria um serviço que daí, pela natureza da origem do recurso, a gente precisa contratar uma empresa para prestar o serviço. Então, a gente depende da liberação da emenda parlamentar, né, da realização além da liberação da autorização para a realização do investimento e, por último, a contratação da empresa de prestação do serviço. Originalmente, Ademar, da Avenida da Rua do Tanque, né, até a BR-285. É esse o trecho que a gente pretende executar com esse recurso que nos fora destinado pelo deputado Covatti. Prefeito Gustavo, e com relação à estação rodoviária, uma empresa venceu licitação realizada pelo DAIR, foi dada a informação que num prazo de 90 dias se instalaria em Lagoa Vermelha. Passaram-se esses 90 dias e não se tem nada, e nenhuma informação a respeito. Como é que está essa situação da estação rodoviária? No aguardo. Até explicando a nossa comunidade, um pouquinho antes de começar, nós fomos apurar para ter a informação mais correta possível. Nosso último contato com o que a gente teve foi do DAIR, questionando se a empresa havia trazido a documentação para emissão do alvará e de funcionamento para início da operação. E ela ainda não complementou a documentação a ser apresentada para o município para o início do seu funcionamento. Então, está na dependência da empresa, o prazo já se extinguiu, que ela tinha para iniciar a sua operação. Provavelmente, essa comunicação do DAIR questionando a prefeitura sobre o pedido da empresa para emissão do seu alvará, seja no sentido de estar acompanhando a execução do contrato do qual eles foram vencedores na licitação de concessão, e nós continuamos aguardando, Ademar. Duas coisas podem ocorrer: que se trate de um problema operacional da empresa para assumir dentro do prazo que originalmente era previsto, e talvez isso também possa significar uma perda do interesse neste sentido. A gente precisa aguardar para ver quais serão os caminhos adotados por esta empresa. Mas chama a atenção porque a direção dessa empresa passa a ideia, posso estar equivocado, prefeito, de que não tem demonstrado muito interesse, preocupação. Não, até o momento não. Até chama atenção, Ademar, vou dizer que o primeiro contato que a empresa fez com o município foi para assumir antes do prazo estabelecido pelo edital do DAIR em caráter precário. Quem nos fez essa informação foi o próprio DAIR, quando veio nos comunicar que o edital de concessão para a estação rodoviária de Lagoa Vermelha havia tido um interessado e um vencedor, e queriam saber se isso era possível e se era condizente com a necessidade do município. Nós não nos opomos, logicamente, é uma infraestrutura, um serviço público que a gente entende como necessário ao nosso município, e via com excelentes bons olhos a regularização desse problema que nos acompanha há algum tempo, né, Ademar? E que infelizmente não está nas nossas mãos a tomar decisão. E essa empresa ela tem um prazo determinado para... Sim, para preencher assumir, toda a documentação necessária junto ao DAIR. E eu acho que isso eles cumpriram, né? Porque senão o DAIR não teria nos comunicado que a empresa foi habilitada. O que não houve foi a efetiva início da atividade, né, Ademar? Pode ocorrer, às vezes, da empresa ter algum empecilho técnico, operacional para isso ocorrer, como pode também, às vezes, a empresa não ter condições de assumir o contrato ou ter perdido o interesse. Só que, infelizmente, a gente tem até uma dificuldade, vou externar aqui, Ademar, de comunicação com a empresa, né? É meio complicado. No sentido de ter uma informação. Nós tentamos realizar uma entrevista com o proprietário da empresa, mas não logramos êxito.
Pelo contrário, até se mostrou ríspido. A gente aguarda ali, Ademar, essas definições. É estranho, né? Suas definições, né? Fica com votos de expectativa e dizendo para a nossa comunidade o porquê, né? A rodoviária, ela sempre chama atenção quando é discutido. Hoje o que a gente tem é um posto das empresas de venda de passagens com uma parada no local da antiga rodoviária. Isso. Então, precariamente cumpre o papel e o serve. Bom, o que a gente imagina que uma... Aliás, bem melhor de que quando passar a funcionar, se é que vai passar no novo local. Exatamente, Ademar. Daí o que a gente imagina com uma efetiva estação rodoviária? Tá? A possibilidade de duas coisas principalmente. Uma delas é o diálogo com as empresas de ônibus para o reestabelecimento de linhas que hoje não estão em operação. A segunda, ou seja, atrair mais linhas de ônibus, né? Num segundo momento, também a possibilidade de readequação de alguns horários, né? de algumas linhas, possibilitando assim uma melhora na prestação de serviço, porque seria alguém que teria a responsabilidade e autoridade para isso, né, de dialogar com as companhias de ônibus para que a gente pudesse ter uma melhora, né, que sejamos sinceros, né, Ademar, isso talvez não é um problema que só nós enfrentamos, né, todos municípios grandes e pequenos passam por uma mudança de paradigma na utilização do sistema de transporte público rodoviário. Isso traz uma redução das linhas ofertadas e essa redução das linhas ofertadas afeta a sustentabilidade das estações rodoviárias, né? E aí, a partir disso, a gente vê o surgimento de outras iniciativas, como, por exemplo, aplicativos de transporte rodoviário, né, através de ônibus, aplicativos para compartilhamento de viagens de pessoas físicas em seus veículos particulares, uma maior disponibilidade de veículos à população, e tudo isso vai somando para que seja cada vez menos viável a existência de linhas de transporte rodoviário, o que é ruim do ponto de vista que muitas pessoas precisam e não têm condições de ter acesso a esse serviço de outras formas. Então, eu acho que a condensação em determinados horários, o estabelecimento de fluxos e parcerias entre as companhias para, através dessas parcerias, promoverem o transporte em maiores distâncias, mas com economicidade, utilizando diferentes veículos para diferentes companhias, e isso quem poderia fazer era justamente uma empresa que operacionalizasse a compra e venda de passagens, sendo assim uma estação rodoviária de fato, né? Ficamos no aguardo, né? A expectativa é de que, se efetivada, a gente possa ter essa melhora. É lógico que a gente vai ter aquele questionamento, Ademar, no sentido de ser um novo local mais afastado do centro, e isso também vai trazer consequências, nem todas elas positivas. Verdade. Prefeito, tem alguma informação com relação à licitação da cobertura sobre a cancha do Parque de Rodeios Ademar Nunes Mondadori? Estava prevista para o final do ano. Refizemos todo o projeto, eu ainda não recebi, né? Nós contratamos, num primeiro momento, a Caixa Econômica Federal para avaliar o projeto que se tinha lá do início do ano. Diversos pontos foram elencados como necessidade de melhoria, o que nos levou a contratar uma nova empresa para a elaboração de um novo projeto que está na sua fase final de execução. Nessa semana, a informação que eu tive é que estavam sendo realizada a sondagem do solo, ou seja, ela é importante para determinar os alicerces, né, a base do que sustentará a estrutura metálica, e que isso deve ser finalizado nesta semana e que a gente deve ter o projeto entregue ainda na semana que vem ou mais tardar na primeira do ano. Um prazo que acabou demorando mais do que eu gostaria, do que imaginava que seria necessário. Isso nos impetra a um novo momento, como haverão alterações projetuais bastante significativas, uma nova submissão do projeto à Secretaria de Turismo do Estado, para que ela também avalie, e tendo autorização da Secretaria para que então a gente possa fazer uma nova licitação. Então, num prazo bastante otimista, vamos imaginar que a gente publica essa licitação em janeiro e tem o início das obras em março. Não ocorrendo questionamentos judiciais, não tendo a solicitação de autorizações por parte da Secretaria do Estado, um prazo muito otimista seria o mês de março.
logicamente que pela experiência que a gente tem, um projeto dessa magnitude vai ensejar discussões, vai ensejar uma concorrência, e nós queremos que tenha uma concorrência bastante grande, e a partir disso talvez esse prazo se dilate. Prefeito, e o Hospital São Paulo? Ai, 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 ai. Volta e meia vem à tona um ou outro problema daquela casa de saúde. Agora é o atraso no pagamento dos médicos de sobreaviso. 5 meses de atraso. Ao que parece, foram pagos 2 meses agora. Ao transcurso desta semana, entrevistamos no programa Bom Dia Cidade a diretora da região do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que informou que foram pagos 2 meses. Claro, nada a ver com o município, mas que acaba respingando na população. E a população, no momento em que essa informação ganhou domínio público, se manifestou de forma incisiva, cobrando, criticando, e aí tem sobrado até mesmo para o poder público. Sei que o montante é variável, mas em que média? Quanto o município está repassando para o hospital? Hoje que está em dia, né? Tanto o município quanto o estado hoje, né? Estão em dia. Se você lembrar, SUS, Ademar, ao que parece, está em dia. Das outras crises que nós tivemos com o hospital era quando haviam os atrasos por parte do SUS, né? Sim. E hoje nós temos digamos assim, logicamente que os valores são defasados, mas estão sendo pagos em dia. Hoje o município repassa em torno de R$380 mil por mês, Ademar. Por mês. É lógico que nesse valor não estão comprimidos. Para explicar à nossa população, a nossa relação com o Hospital São Paulo, ela se faz em caráter complementar e em caráter de compra de serviços. O que eu chamo de complementar? A gente fala em repasse do SUS, mas tudo que o município faz também é pelo SUS. Então, o que acontece? Os valores repassados, eles têm uma certa defasagem, e isso é público e notório. Todos os hospitais têm este problema de vinculação de receita e despesa. Então, algumas coisas nós complementamos, como, por exemplo, a gente dispõe de um valor mensalmente atrelado no convênio do município ao pagamento da folha de funcionários. Ele não é integral, não serve para... Mas tu lembra que antigamente o que ocorria era que quem deixava de receber, né, eram os funcionários. Isso também trazia um transtorno bastante grande. A gente complementa alguns outros serviços, né, como por exemplo para auxiliar na questão dos partos, né, e na questão das gestantes, e a gente também compra serviços que hoje talvez seja a maior parte do volume. É algo que eu destaco como positivo, que era um serviço que o município demandava e que não tinha oferta no nosso hospital, que são, por exemplo, as consultas e cirurgias. Então, hoje a gente compra do hospital as cirurgias de traumatologia, né? Compra serviços de clínica, de serviços de cirurgia geral, assim como também consultas de neurologia, cardiologia, e outras áreas que nós não dispunhamos, né, em nosso município. O município acaba fazendo essa compra, assumindo inclusive uma posição do outro ente federado, que seria os serviços de média complexidade, mas que nós entendemos que a população precisa dessa resposta. O atraso dos médicos invariavelmente é algo que prejudica. Imagine, são uma sequência aí de mais de 7 meses, né, sem receber. Isso com certeza desmotiva, isso frustra o profissional. E a ameaça de paralisação. E o que pode acontecer daqui para frente, Ademar? Eu não considero a possibilidade da gente aumentar repasses do município, até mesmo porque não temos condições. A gente precisa atender às demandas que são exclusividade nossa, que se nós não o fizermos, ninguém mais o fará. Porém, a gente acredita que o hospital pode remanejar alguns recursos. Eles têm buscado e têm que reconhecer um certo esforço, Ademar, de, por exemplo, algo que eu nunca havia visto eles fazerem, mas que era ir da Brasília buscar novos recursos. Isso precisa ser feito, todos os hospitais o fazem, e isso traz uma diferenciação. Se eles conseguirem fazer uma proposição e encontrar um acordo, que eu espero que o façam, né, não necessariamente apenas do valor a pagar, mas também uma certeza e uma garantia de que vão continuar com os pagamentos em dia. Esse é o melhor dos cenários. Na segunda hipótese, eles não tendo essa condição, provavelmente os médicos
com razão, estarão se levando a outras instâncias essa necessidade, e aí é um caminho que a gente não consegue prever o que poderá acontecer. Isso. Prefeito, o ano de 2022 foi bom? Ficou dentro do que se imaginava? Dentro do que se planejou? Olha, Ademar, eu acredito que sim, faço um balanço positivo, se me permite, não sei como é que está o nosso tempo. Vamos lá. Né, mas passar por áreas, né, a gente teve um atraso na liberação do financiamento, e isso trouxe um atraso em algumas coisas, porém conseguimos encerrar o ano com o início da sua execução. O que são isso? Questão do distrito industrial, as novas pavimentações e as redes d'água. Então a gente neste final de 2022 está dando início a um maior programa de pavimentação do município. O objetivo é pavimentar cerca de 80 ruas, Ademar, que hoje não possuem pavimentação, ou seja, são aquelas que estão com barro e com a poeira. Também a revitalização da circular, que a previsão original era para o quarto trimestre de 2022, acaba ficando agora para o início do ano, mas que a perspectiva da execução imediata nos alivia essa questão de não ter podido iniciar antes. Um ótimo andamento das obras que estavam acontecendo. Vamos ter a finalização da reforma do CIEP, que eu acredito que ficou bastante plausível e fornece uma infraestrutura de extrema qualidade. De mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão. Tivemos a conclusão da estrutura física da nova creche na Escola Marcílio, no bairro Boa Vista, algo que vai trazer maior comunidade, aquela comunidade para colocação das nossas crianças. Tivemos a aquisição de uma casa no bairro Medianeira para a instalação lá de uma nova creche também, junto à Escola Clóvis Pestana, possibilitando ao bairro Medianeira ter um local mais próximo de suas casas para a educação infantil. A quase finalização da estruturação da quadra coberta, transformação num ginásio da quadra coberta da Escola Leia Beatriz de Quadros Dousano, bairro São José. Na área da saúde, tivemos a continuidade, está dentro do prazo previsto, o andamento da obra do novo postão, que eu acredito, Ademar, e coloco, e muito embora às vezes a gente ouve até questionamentos em relação à sua necessidade, eu vejo ali uma das formas que a gente vai ter de melhorar a saúde ofertada à nossa comunidade, independentemente do hospital, trazer para o município aquilo que nós podemos realizar, vai nos dar maior quantidade, uma qualidade e possibilidade de ofertar isso. Tivemos o restabelecimento de alguns programas da área da saúde, como Saúde Mais Perto de Você, que é a itinerância, né, da equipe médica, da equipe de apoio, fazendo os testes rápidos nas comunidades do interior. Tivemos o surgimento de novas iniciativas na área da saúde com as práticas complementares de saúde, como, por exemplo, a yoga, agora está para iniciar o Pilates. São novos programas que não existiam e que com certeza vão ajudar e auxiliar a melhorar a saúde do nosso município. A parceria com o Hospital São Paulo, muito embora a gente tenha dificuldades, essas consultas de neurologia, cardiologia, traumatologia, que o município paga, eram coisas que tinham que ser buscadas fora, e hoje, mesmo que numa quantidade que não é suficiente para atender a toda a demanda, já nos ajuda bastante a realizar em Lagoa Vermelha. São pontos positivos e acertos das secretarias de Educação e da Saúde. Por exemplo, nós tivemos a efetivação do CREAS, uma nova estrutura de funcionamento ainda no final do ano passado, mas com operação efetiva neste ano, ajudando aquela população que tem uma vulnerabilidade, já o rompimento de algum dos seus direitos, de certa forma, e por isso é uma capacidade de dar uma resposta mais adequada em articulação com os outros órgãos, como por exemplo do Judiciário, o estabelecimento das escutas especializadas, a finalização da estrutura para receber o novo CRAS, que potencializa a sua capacidade de entendimento e vai possibilitar uma melhoria no serviço prestado. Na Secretaria de Obras e Secretaria da Agricultura, um intenso investimento, tanto de recursos próprios quanto de recursos oriundos de outros entes, seja em transferência de valores ou em comodato de maquinário, ultrapassa 5 milhões de investimento neste ano, e isso com certeza nós tivemos uma condição de precariedade de alguns serviços, como por exemplo manutenção das vias urbanas, e nós tivemos condições de reestabelecer, e agora acredito que
vamos dar um passo ainda maior no sentido de melhorar as condições das nossas vias. Nas vias do interior passamos por um período bastante crítico, porém agora também tivemos condições de ter uma aceleração neste último trimestre que vai nos permitir adentrar 2023 com uma melhor condição de trazer melhorias, e neste contexto eu creio que seja um ano que ficou dentro do esperado, né, Ademar? É lógico que a gente sempre tem uma expectativa de talvez fazer um pouco mais, de fazê-lo. No entanto, tudo aquilo que a gente opera através da prefeitura, ele não cabe exclusivamente na nossa vontade ou na nossa intenção. São diversos atores, são diversas instâncias que precisam ocorrer, e dentro dessa avaliação com um contexto, a gente fica satisfeito com o ano 2022. Prefeito, mudanças no secretariado estão a caminho. Éder Piardi já informou, já antecipou que assume a Secretaria Municipal de Obras e Viação. Deixa o cargo Enio Meribe. Deve ocorrer mudança na Secretaria Municipal da Administração. Idenir de Geroni poderia deixar a pasta para, quem sabe, assumir uma chefia regional da Emater. São comentários dos bastidores da política. E deve ter uma ou mais duas mudanças no secretariado, é isso? Bom, confirmado, Ademar, é que o secretário Enio Meribe, por motivos pessoais, né, ele ou deixa de ser secretário. Pode ser que continue na equipe do Éder, ou que então dê mais, procure ele talvez por motivos pessoais, não sei se ele vai conversar ou não, talvez tome outros caminhos, mas agradecê-lo pelo trabalho, pela dedicação, e agradecer também ao Éder por estar retomando a sua atividade à frente da pasta. Já demonstrou, né, que tem condições e capacidade para isso, e a gente acredita que vai realizar um excelente trabalho. Na Secretaria da Administração, de Geroni está conosco ao longo desses 6 anos, esteve no planejamento, está na administração, e eventualmente confirmada a sua ascensão, a gente vai ter que pensar numa nova colocação. É possível que ocorra outras mudanças, Ademar. Nós tivemos há pouco tempo algumas discussões a nível de coligação, alguns atritos mais ligados à Câmara de Vereadores. Eu procuro no governo ter uma maior estabilidade e uma possibilidade de sempre construção. Não descarto mudanças em outras pastas, no entanto, seria imaturo e precoce da minha parte dizer que ocorrerão. Eu acho que existem algumas coisas que a gente precisa repensar, que a gente precisa afinar, mas que isso pode ser feito com as pessoas que estão na nossa equipe, como pode ser que a gente venha a buscar reforço em quadros que hoje não estão à nossa disposição. Que a gente tem de certeza de substituição é da Secretaria de Obras, mas por motivos pessoais, né? O Éder já vinha acompanhando o secretário Enio, e agora, então, por questões de bastante significativas e importantes, fazem essa alteração hierárquica. Da administração confirmando natural, e dos demais a gente precisa. Está a caminho uma ascensão de Geroni na Emater? Porque ele é funcionário da Emater, né? Isso, o colega, né? São colegas. E é possível que sim, né? É possível que ele tenha essa ascensão, e o tendo. É lógico que a gente compreende, né, Ademar, a necessidade. Já teria alguém em vista, prefeito? A importância. Caso se confirme a saída do De Geroni? Olha, tem algumas possibilidades, Ademar, que eu posso te dizer que a gente já conversou sobre, né, com o Ivan Barreto. Né, nesse sentido, há um convite em aberto, há uma possibilidade de construção. Lógico que não envolve somente a pessoa dele, é por isso que a gente não pode afirmar ainda, né, mas é uma possibilidade bastante forte. Nosso objetivo é, se efetivada essa substituição, é atribuir ao papel do novo secretário da administração um maior diálogo para com a Câmara de Vereadores, estabelecer uma ponte mais pacífica e uma articulação um pouco mais efetiva, que a gente reconhece que precisa ser aprimorado, né, no sentido de dar uma melhor sustentação política e também de fluidez no trabalho da administração, que hoje essas atribuições não são repassadas ao secretário da administração, com cargo específico
especificamente técnico, né, e operado pelo Idenir Degeroni, mas com a não retorno do Paulo Montovani ao gabinete é uma função e não necessariamente um cargo que se faz necessário que seja preenchido. E daí, tendo essa possibilidade, conforme o perfil que a gente avalia, a gente pode construir essas pontes ou não. É lógico que é uma conversa que a gente vai ter com todos os partidos da coligação. A gente pretende ampliar essa conversa com outros partidos e principalmente nivelar dentro dos nossos correligionários quais os seus pensamentos, as suas opiniões e tomar a decisão que a gente acredita que venha a ser a melhor para a nossa comunidade. Atualmente está sem chefia de gabinete. Estamos com o Admilson como chefe de gabinete, exatamente. O que acabou ocorrendo, né, Ademar? Com a saída do secretário Enio Vargas da Ação Social, a pasta se tornou vacante. O Paulo havia se afastado da prefeitura em virtude do período eleitoral. Ele optou por trabalhar exclusivamente na campanha e então, quando ele faz esse retorno, havia essa necessidade de, em caráter temporário, assumir a pasta da Ação Social. Neste meio tempo surgiram outras possibilidades que talvez a gente faça um rearranjo na colocação na instituição das pessoas. Eu acabei trazendo o Admilson para a nossa chefia de gabinete, ele era o meu assessor direto, então era o cargo mais próximo que a gente o tem, e a partir disso, com essa possibilidade de ascensão do Degeroni, a gente tem uma eventual vacância na administração, isso precisa ser confirmado. Degeroni, para mim, sai se for nessa situação, senão o permanece. Então são bastante coisas incipientes ainda, Ademar, para que a gente possa ter uma conversa mais assertiva. Mas eu estabeleço que até o mês de fevereiro a gente tem essas definições e essa condição de reestruturação do grupo. Obrigado, meu caro prefeito. Eu é que agradeço, Ademar, agradeço a todos os nossos ouvintes e espectadores pela sua audiência. Fico à disposição, Ademar, para a gente dar continuidade a essa conversa. Quero aproveitar aqui este momento para desejar a todos os cidadãos de Lagoa Vermelha, aqueles cidadãos da região que nos acompanham, um feliz ano novo. Muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com a participação do prefeito municipal de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto. O nosso programa conta com o apoio de Moana Kids, Grupo Dilians e Odonto Excellence. Queremos agradecer a sua agradável companhia. Nosso programa de hoje foi gravado em função de compromisso do prefeito no horário habitual do nosso programa. Razão pela qual nós gravamos o programa, não sendo possível atender às manifestações que normalmente são encaminhadas pelo celular. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite. Mãos dadas, andamos juntos em 2022. E a Moana Kids agradece de coração por cada amigo, cliente, colaborador e parceiro ter estado junto conosco nesta jornada. Feliz Natal e que o ano de 2023 venha recheado de alegrias, realizações e muita saúde. Gente que acredita, que semeia e cuida. Gente que acorda cedo e trabalha de sol a sol. Eles alimentam o mundo. Mesmo que você não os conheça, eles são a maior representação do campo. Nós acreditamos na força do agronegócio, no seu poder e na sua importância para o mundo.
Dilians Group. Do agro ao digital, tal dos sonhos, é aquele que você idealiza no espírito, sente no coração e compartilha na solidariedade. Que 2023 seja a possibilidade de valorizarmos ainda mais o que nos faz feliz. A Elo Calçados agradece os clientes, amigos, colaboradores e comunidade pelos momentos vividos juntos. Feliz Natal e próspero A Administração Pública de Capão Bonito do Sul deseja um ano de 2023 repleto de muitas realizações e progresso a todos. Sucesso, luz, Respeito, igualdade, responsabilidade, liberdade, bondade, felicidade, fé, prosperidade, gratidão, amor, equilíbrio, união, sabedoria, esperança, saúde, realização, justiça social, tenacidade, harmonia, reconhecimento, amizade, alegria, humildade, paciência. Feliz Natal e próspero Ano Novo! A vida é feita de oportunidades. A pessoa que vai mais longe é quase sempre aquela que tem coragem de arriscar. Arrisque-se mais, ame mais, valorize mais. A Lotérica Lagoense agradece a todos os clientes pela confiança. Feliz Natal e que 2023 seja repleto de luz e sorte.